Nada. Apareceu aqui também para mim. Boa noite, Denilson. Obrigado aí por comparecer. Vim aqui. Denilson, se você puder me ajudar, me dá um joinha aí, avisa que você está ouvindo bem, se a imagem está boa. Boa noite, Cláudio. É só uns 5 minutinhos. Boa noite, Matheus, Fred. Oh, muito bom, muito bom. Espera só mais um pouquinho. Ver se o pessoal vai aderindo aí, para a gente começar. Boa noite, Manuela, Francine. Já ajeitando aqui. Compartilhamento. Boa noite, Douglas. Bom, pessoal, vamos começar, né? Já deu 5 minutinhos aí. Depois também vai ficar gravado, né? Vamos começar. O início também é mais uma questão de apresentação. Dá tempo de mais gente engajar aí com a gente, tá? E primeiro eu queria agradecer demais aí a presença de vocês, agradecer ao Paulo e ao Renato também, né, por dar a oportunidade de eu estar divulgando esse trabalho nosso aí no grupo, tá? Na realidade, não é um trabalho muito voltado para a área comercial, tá? A gente faz um trabalho, claro, também comercial em alguns pontos, mas também nós temos esses trabalhos que mais de para trocar informação, né? Para a gente estar cada vez mais trazendo informação e melhorando a nossa área, né? Que às vezes em alguns pontos
é muito carente de informação. E rocha ornamental é um desses pontos que eu sinto que falta muita informação ainda, tá? Bom, para a gente começar, eu vou falar falar rapidamente da Akemi, tá? A Akemi é uma empresa alemã, tem 92 anos de mercado, é especialista na área de rocha ornamental. Nós temos mais de 3 mil produtos hoje na nossa linha, no catálogo global, é claro. E é uma empresa que fica sediada em Nuremberg, mas nós temos também, além da fábrica da matriz lá, nós temos fábrica nos Estados Unidos, Índia, China e Brasil. Eu vou pular rapidamente outras coisas, tá? Mas é mais só para realmente colocar para vocês quem é a Akemi. É uma empresa, embora tão grande, ainda familiar, né? O Sr. Harman é o presidente ainda da empresa, tá? Tá com 85 anos, mas ainda é o presidente da empresa. É uma empresa que desenvolve produtos novos todos os anos, investe de 7 a 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando aqueles produtos que têm o menor impacto ambiental ou ser humano, né? Então, ele é reconhecido mundialmente por isso. Padrão de qualidade impecável, né? A qualidade, além do controle de qualidade, a gente busca ter a mesma qualidade no mundo inteiro. O produto ser comprado da Akemi, seja no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, é o mesmo produto, tá? Prêmios e certificados, uma coleção imensa, né? E principalmente nesse ponto de pesquisa, desenvolvimento e de produtos que sejam menos nocivo, né, para o meio ambiente, né? Aqui a fábrica lá em Nuremberg e a fábrica aqui do Brasil, tá? E esse é o tipo de cliente que a Akemi atende no mundo inteiro. Projetos bem grandiosos e patrimônio histórico. Patrimônio histórico no mundo é tratado com produto Akemi. Vocês vão encontrar produto Akemi em tudo que é patrimônio histórico do mundo, tá? Algumas referências para vocês verem, né? Das obras mais modernas, né? Como a Fundação Louis Vuitton, mas também o Arco do Triunfo, Borobudur, sabe, muita coisa. Países árabes, então, não somos líderes disparados, né? Lá o que eles procuram é realmente a qualidade, a excelência de qualidade, então dominamos o mercado árabe, né? Os templos e as mesquitas lá, todas são tratadas com produto Akemi, tá? Esse aqui, né, o Abu Simbel foi acho que o projeto mais desafiador da Akemi, né, um projeto incrível, né, imagina remover esse templo de um lugar para o outro, sendo cortado em partes e depois todo colado e protegido com produtos Akemi. Então, foi realmente, acho que o projeto mais desafiador da Akemi. Esse é um projeto interessante para a gente entrar no nosso assunto, que é o aeroporto de Delhi, que assim que ele foi entregue, ele sofreu uma inundação, né? E vocês veem que logo depois, e anos depois, ele continua impecável, sem ter nenhuma patologia, desde a instalação até a proteção, ele foi feito de uma forma impecável. Você não acha uma mancha, um defeito, um desplacamento, e tudo foi coordenado, né, com os produtos Akemi, com a equipe da Akemi coordenando esse trabalho desde o início, tá? Bom, mas vamos entrar no nosso assunto, que é o que nos interessa, que é o caminho correto da utilização de rochas ornamentais como revestimento, tá? Nós vamos tratar hoje de revestimento. Rocha ornamental pode ser usada em bancadas, em tudo mais, mas revestimento é o principal, só não, é o assunto de hoje, tá bom? Bom, quem procura rocha ornamental, ele está procurando um produto que seja sofisticado, bonito, exclusivo, durável, né? E isso, sofisticação, beleza e exclusividade, já vem com a rocha. Só por ser uma rocha natural, né? Ela já é exclusiva. Um ladrilho nunca será igual ao outro. Então, é muito bonito, é sofisticado, é exclusivo.
Agora, durabilidade, isso vai depender não só da constituição da rocha, mas de todo o trabalho que será feito com ela antes, durante e depois da execução, tá? Então, se fizer um trabalho bem direitinho como tem que ser, a gente pode até afirmar que a rocha ornamental é um revestimento que se deixa de herança. É um revestimento, vocês podem ver no o patrimônio histórico até no Brasil, década de 40, do Rio de Janeiro, impecável lá agora, sendo restaurado, chegou a ficar quase que destruído e pode ser totalmente restaurado. Então, rocha ornamental realmente é um revestimento que você deixa de herança, tá? Só que para isso, a gente precisa tomar cuidado com algumas características. Eu vou entrar num ponto aqui que é só para poder dar uma introdução ao nosso trabalho, mas é um trabalho que vem um pouquinho antes, que é entender as características da rocha. Então, nós que estamos na parte da execução, a gente recebe, às vezes, um produto já determinado, né? Foi feito no projeto, determinada rocha para determinada situação. E muitas vezes alguns dos pontos não são levados em conta, mas a gente precisa entender quais são as vantagens e quais são as limitações de cada rocha, para poder fazer uma escolha assertiva de cada uma. Mas é muito difícil que quem projete alguma coisa com rocha, né, que faz a rocha geralmente é feita a parte da, vamos dizer assim, decoração, né, ela é a parte que vai ser estética, mas a gente não consegue essa informação, geralmente, com quem projetou, qual é a resistência mecânica, química, tenacidade, dureza superficial, variação dimensional, capilaridade, porosidade, e são fatores que são extremamente importantes para a gente definir se aquela rocha pode ser ou não utilizada em determinada situação. E aí o que acontece? Esse tipo de coisa. Eu tenho uma rocha, é um verde, aplicado no espelho d'água, umidade, temperatura, e o EPU dessa rocha é absurdamente alto. Então ela dilatou muito, passava a minha mão aí embaixo, para vocês terem uma ideia, ela dilatou muito e soltou o espelho d'água inteiro. Aí quando a gente questionou, mas quem projetou isso? Não quantificou isso? Não, mas rocha é rocha. Rocha não dilata. Esse foi o que eu ouvi de uma pessoa que era responsável pela obra. Rocha não dilata. Claro que vocês estão vendo que a dilatação foi imensa, que ela subiu, né? Ela cresceu, empurrou e foi para cima. Para este projeto, a gente fez uma alteração no projeto, não aceitaram a alteração da rocha, e aí tu substituímos a argamassa por um adesivo elástico e uma junta bem maior, e ficou bom de final, não esteticamente, né, falando, porque as juntas ficaram enormes, mas a rocha foi mantida a mesma, tá? Mas é uma especificação errada. Não é o que a gente vai ver hoje aqui, mas é importante que a gente entenda que precisamos receber alguma coisa aceitável, que dê para trabalhar, né? E muitas vezes a gente recebe uma especificação que não é ideal para fazer aquele trabalho. Mas hoje a gente vai falar de uma situação perfeita. Recebemos o projeto e vamos instalar uma rocha adequada para aquela função. Como é que eu faço isso para não ter problema? Eu preciso prestar atenção em 4 pontos. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é a pré-proteção. O que é pré-proteção? O produto tem o seu trabalho industrial, né? E a rocha não é diferente. A gente pode plagiando aqui o Dr. Pomax, que, na minha opinião, o maior químico da história da rocha ornamental, ele diz que rocha natural é como um ser vivo, que nasce sem sistema imunológico e precisamos vaciná-lo, né? E realmente, a rocha, ela precisa ser trabalhada. Então, a rocha, ela é um aglomerado de minerais, compactado e fundido, sem nenhum controle de processo, de homogeneidade, de contaminação. Os processos são diferentes, né? Tanto em pressão, temperatura. A gente tem rocha vinda do mar, do vulcão,
de vários lugares e vários sistemas e que geram diferentes compostos, né? São vários minerais, mas em diferentes compostos, diferentes formações, tá? E a rocha é um material de origem natural, mas industrializado, né? Quando a gente pega um ladrilho, seja um mármore, granito, quartzito, o que quer que seja, ele passou por um grande processo industrial e como se fosse um porcelanato, como se fosse um aglomerado, como se fosse um sinterizado, também passou por um processo industrial. Ele é extraído, depois é cortado em chapas, a gente faz uma descontaminação, né, tanto de produtos, tanto a física, né, pulverulentos, material solto, então faz uma descontaminação física, uma descontaminação química, né, nós temos material orgânico no meio dela, nós temos alguns minerais que podem ter reação, né, química, como o óxido de ferro, que vai enferrujar, né? Muita gente já viu rochas enferrujando, e é porque tem muito óxido de ferro. Depois fazemos o reparo estrutural, que seria preencher espaços que estão danificados, né? Reforço estrutural, não são todas, mas muitas rochas hoje você precisa fazer um reforço com a tela de fibra de vidro. Resinagem, depois você aplica uma resina por tudo para tentar estruturar bem essa chapa e faz o acabamento, seja levigado, polido, flameado, qualquer que seja. Esse é um processo industrial comum, mas faltou um item aí, né? Proteção. Então, a pré-proteção, que deve ser feita antes, ela tem que ser considerada um processo da industrialização da rocha. Então, às vezes o pessoal, um produto industrializado, ele é melhor porque, né, não vai, já tem a sua proteção. A rocha também tem, é só ser feita. É que às vezes muitas vezes, né, as pessoas não conhecem como proteger essa rocha, tá? Então, nós vamos falar daquela proteção antes do assentamento da rocha, essa pré-proteção, tá? Quais rochas a gente deve proteger? Né? Em quais situações? Como a gente deve proteger essa rocha e quando? Essas três perguntas são fundamentais. Quando eu perguntar quais eu devo proteger, a resposta é todas. Todas as rochas devem ser protegidas, como todo material industrializado é protegido, ele é feito para que aguente certas situações, a rocha também, todas devem ser protegidas, né? Para vocês entenderem o que acontece, a rocha é extraída dessa forma, num bloco. Esse bloco apresenta uma composição não homogênea, tá? Essa composição, a gente às vezes, né, a rocha tem tanto disso, tanto daquilo, a gente sabe todos os minerais que tem dentro da rocha. Mas foi uma amostragem, uma pedreira inteira. Aquilo foi misturado pela natureza e a gente não teve controle. Então, só de exemplo, quando a rocha é fatiada em chapas e depois em ladrilhos, vamos supor que ali onde eu estou vendo aquele ladrilho avermelhado, ali seja óxido de ferro. Passou pelo tratamento, o tratamento, mesmo que seja por imersão, que é o tratamento mais radical que tem, mesmo que seja por imersão, ele vai penetrar 3, 4 milímetros de um lado, 3, 4 milímetros do outro, remover a oxidação e o produto que está lá dentro continua lá. O óxido de ferro que está bem no centro continua lá. Se eu não proteger tudo, eu vou ter problema, porque eu não sei qual desses ladrilhos tem o óxido de ferro ou não. Eu não tenho como saber qual deles vou tratar. Então, tudo tem que ser tratado. Aqui tem um exemplo bem claro disso. Isso aqui é um cristal, 99% de quartzo. E o fabricante fez essa venda e ele disse que não era preciso. Não, é exagero proteger um material desse. Isso aqui era um cristal translúcido e ficou dessa forma. Isso era material orgânico que estava dentro da rocha e com o contato da umidade do ambiente, não é umidade ascendente, porque no primeiro andar também apareceu o mesmo problema com a umidade do ar,
o fungo proliferou e veio à superfície. Indicamos o tratamento, foi feito todo um tratamento, mas não deu certo. Clareou, mas não voltou a ser um cristal como era antes. O proprietário acabou tendo que aceitar dessa forma, mas foi um problema que poderia ser evitado se essa pedra tivesse toda protegida, se ela tivesse recebido essa proteção ou na marmoraria, ou mesmo na obra, na indústria, isso não teria acontecido. Aqui é um fato bem curioso, porque essas peças que estão com problema, que vocês estão vendo, oxidadas, elas não são peças originais do shopping. O shopping tem um piso bem antigo, bem protegido, sem nenhuma patologia ali de oxidação, mas essa área onde precisou ser refeita, eles pegaram ladrilhos do estoque e assentaram eles mesmos. Eles não sabiam que a marmoraria tinha feito uma proteção, uma pré-proteção. Só com a água de lavagem, a rocha se oxidou toda. Aeroporto de Guarulhos, mesma situação, um Branco Ceará, que afirmaram que não tinha óxido de ferro de jeito nenhum, era óxido de ferro, fizemos o teste e teve que ser todo tratado, aí removida a oxidação e depois protegido, porque não recebeu a proteção adequada antes. E o que é isso? Né? Que problema é esse? São reações químicas naturais da rocha, né? São minerais que já estão na rocha. E como é que a gente impede uma reação química, né? A reação vai ter vários estupins aí, né? Temperatura, pressão, concentração, área de contato. E a gente não tem como mexer com nada disso. Mas tem uma coisa que a gente consegue mexer. A reação geralmente ocorre em meio aquoso. Ela precisa de água, umidade para ocorrer. E é aí que a gente entra, fazendo o tratamento para que a água não possa nunca mais alcançar qualquer contaminante que esteja ali dentro. Então, como é que a gente faz? A gente hidrofuga a superfície, impermeabiliza a tardós e as laterais, que é muito, muito importante, muita patologia vem pela lateral, a gente faz ou impermeabilização ou a gente faz hidrofugação. A hidrofugação vai te dar uma liberdade maior no rejuntamento, né? Porque você não tem aquela espessura do impermeabilizante. Mas pode ser impermeabilizado também. O importante é que a água não vá para dentro da rocha. Quando a gente fala de umidade, a gente tem a umidade ascendente, descendente e de condensação. Né? A gente não pode esquecer que nós temos três maneiras dessa umidade percolar pela rocha e me causar algum problema. Ascendente, moleza, né? Não preciso nem explicar. A água que está vindo de baixo para cima, do solo, de qualquer coisa. Então, a gente tem que fazer a impermeabilização. Aí vem aquela perguntinha. Eu impermeabilizo o piso ou a rocha? Ambos. Os dois devem ser impermeabilizados, tanto o piso quanto a rocha. Por quê? Claro, a umidade vinda de baixo, ele pode me causar vários outros problemas, até desplacamento, né? Eu posso começar a ter problemas com a argamassa e ela causar problema, mas mesmo que eu não tenha essa umidade ascendente, se eu não tiver a proteção da rocha, qualquer umidade que venha, ou pelo rejunte, ou umidade vem por tudo que é lugar. Qualquer umidade que venha de qualquer lugar, tiver contato com a argamassa, ela vai penetrar na rocha e aí agrava o problema, porque o pH da argamassa é alcalino, muito alcalino. E aí eu vou acelerar uma reação química dentro da minha rocha, tá? Umidade descendente, vamos hidrofugar e tá tudo resolvido. Essa estrutura de um hidrofugante, né, ele vai se ligar aos poros, às trincas, às microfissuras, ele vai penetrar. O nome em inglês até é mais explicativo, né? É um impregnator, né? É um impregnante. Ele impregna os poros, mas ele não fecha os poros. Por isso que a umidade não consegue penetrar
mas o vapor d'água consegue sair. Então, mesmo que um mínimo de umidade do ar, às vezes acaba entrando na rocha, com o dia, esquenta um pouquinho, essa umidade é expulsa, tá? Então, a hidrofugação, ela não sela, tá, a rocha, ela simplesmente impregna a porosidade e a capilaridade da rocha, tá? Agora, a gente tem que lembrar uma coisa, tá? Hidrofugante, né, ele não é impermeabilizante, tá? Ele não forma filme como o impermeabilizante que a gente usa no Tardós. O hidrofugante, ele impregna os poros. Então, existe uma boa diferença entre impermeabilizante e hidrofugante, tá? O impregnante, porque eu tenho ainda assim os poros abertos, tá? Não é a mesma resistência, não faz o mesmo trabalho, tá? E por que eu não ponho uma resina, epóxi em cima e selo tudo? Primeiro, eu tiro a característica natural da pedra, vai parecer artificial, tá? Segundo, eu vou selar essa pedra por cima e se qualquer outro problema que eu tenha de entrar umidade por algum lugar, eu vou começar a ter um craquelamento da superfície e depois disso, pode ter certeza, a rocha no meio já está destruída e eu não tenho como recuperá-la. Então, por isso não se sela a superfície, tá? Mas se usa o impregnante. Ele também não barra umidade ascendente. Aí a gente vai entrar numa bela briga no mercado, porque existem produtores que lançaram produtos à base de silano, siloxano, silicones, tudo que eles afirmam que pode aplicar no Tardós, que quase não reduz a aderência com a argamassa, é verdade, esse produto não reduz, mas que segura umidade ascendente. Não segura. O que acontece? Esse tipo de produto, nós temos na Alemanha, nós não trouxemos para o Brasil, que eu não acho interessante, mas nós temos na Alemanha. Ele é feito para uma situação onde certamente não haverá umidade e só para barrar aquela umidade excedente da argamassa. Aquilo ele segura, então ele segura por um pouquinho de tempo, mas se continuar tendo umidade, ela vai acabar passando, tá? Outra coisa que tem gente falando no mercado é que usa o hidrofugante por cima, os que têm maior penetração conseguem impedir a subida da água. É uma meia verdade, você segura por um certo tempo, né? Mas você, se tiver essa umidade aqui embaixo, você não tiver uma evasão dela rápida, você vai ter uma solubilização de sais ali na rocha, que vai degradando, e às vezes você vê que parece que tem um vulcão na rocha, né? Todo craquelado por cima, é isso, ele já vem solubilizando de baixo para cima, o sal aumenta de volume, aumenta o tamanho, começa a ter moléculas de água entrando, associando a molécula e ela vai crescer, e ela tem que sair para algum canto. Ah, mas ele vai segurar lá embaixo? Não, eu tenho dois problemas. Um, eu posso ter um desplacamento, porque essa umidade vai começar a afetar e vai destruir a parte de baixo da rocha. E com o passar do tempo, a alcalinidade destrói o hidrofugante. A alcalinidade, se ela subir, ela acaba com o hidrofugante. Então, eu ia ter problema com 1 ano, eu não vou ter mais com 1 ano, eu vou ter com 2 anos, mas o problema virá. E quando vier, o problema é muito maior do que era apenas uma mancha de água e eu começo a ter uma degradação da minha rocha, tá? Então, é muito complicado utilizar hidrofugante com a intenção de barrar umidade ascendente. Existe um teste que o pessoal faz, que é colocar tinta de carimbo para mostrar essa umidade sendo barrada. É verdade. Alcaliniza essa água e vamos ver em quanto tempo ela vai resistir. Não é que é muito rápido, mas vai acabar com a vida útil desse hidrofugante muito mais rápido, essa umidade subindo, e uma hora vai remover. Quando remover ele, ela já vai vir destruindo a rocha desde lá de baixo, não tem mais solução. Você pode polir. Você dá o polimento, um mês depois ele está feio. Dá o polimento, um mês depois está feio. Porque a rocha está toda pulverulenta já, ela está soltando, está desagregando por causa desse tipo de prática. Então, hidrofugante não é para umidade ascendente. Mesmo que passe por baixo, não vai funcionar,
Por cima, então, menos ainda. Nós temos inúmeras reclamações de pessoas que vêm até nós e, olha, eu fiz esse processo, deu errado, e aí a gente, infelizmente, não tem mais o que fazer. Agora é remover e colocar uma rocha nova da maneira certa, tá? O produto não fica blindado, tá? A gente usa, eu não uso mais, mas é um termo que era muito usado quando você faz a impermeabilização e a hidrofugação, que blindou a rocha. Blindar dá a impressão que ficou invulnerável, né? Não tem mais problemas. E não é verdade, né? O hidrofugante tem que ser reaplicado de tempos em tempos, dependendo do material que eu usar no tratamento depois, quando tiver algum problema, eu usar um detergente agressivo, eu vou remover. Ele não tem resistência boa a ácidos, nenhum hidrofugante tem. Então, eu não posso afirmar que hidrofugando eu vou blindar o material, não. Não é verdade esse negócio de blindar o material, tá? E uma outra coisa é que ele não se torna autolimpante, tá? A rocha que tem hidrofugação, ela fica mais fácil de ser limpa, mas ela não é autolimpante. A pessoa pode achar que é uma brincadeira, né, eu colocar isso aqui, né, achar, mas tem gente que acha que é. Tem gente que liga para nós dizendo, olha, minha pedra está suja e estava hidrofugada. É só lavar que sai, né? Agora a sujeira cai em cima da superfície hidrofugada. Ela não cria perninhas e sai correndo, né? Não foi uma ou duas vezes, tá, gente? Acontece mesmo, o pessoal achar que coloca na cabeça, né? Lugar que tem terra vermelha, então, que impregna muito, né? Aquela terra vem para cima da rocha e suja muito, tem que lavar, senão vai continuar suja. Por isso é bom sempre, eu coloco sempre, é bom sempre lembrar isso, tá? Quando fazer a pré-proteção? Aí sim, vamos lá. Marmoraria, indústria, obra. A pré-proteção, minha opinião, tá, gente? Posso ter um conceito diferente, mas outras pessoas podem pensar, mas a minha opinião, a pré-proteção vem da marmoraria, ou feita na marmoraria, ou feita no canteiro, mas a marmoraria já deveria fazer a pré-proteção, ou até a indústria pode fazer. Hoje, algumas indústrias já estão fazendo a pré-proteção na indústria. Faz todo aquele processo e no final faz a pré-proteção. Tá? Outras vendem a pedra para a marmoraria e ela deveria fazer a pré-proteção. Tá? Na obra, a gente já deve partir para proteção. Tá? Quando no final, a não ser que assim, a marmoraria mesmo tem o seu lugar na obra e está fazendo lá. Aí, beleza, a gente entende que também está dentro daquele escopo de pré-proteção. Antes de qualquer coisa, antes de assentar, a gente deve fazer. Mesmo que for na obra, não tem problema, mas a gente vai fazer isso tudo antes de assentar. A rocha, quando vai para o assentamento, ela está pronta e protegida. Tá bom? Antes de falar de instalação, só um detalhe. Existem muitos hidrofugantes no mercado e os preços mais variados. Não se faz milagre, tá? Se você precisa de um hidrofugante bom, não tem como ele ser do mais barato. Hidrofugante, basicamente, é quase a mesma coisa, tá? A gente tem, rapidamente, você entender, duas moléculas principais, né? Silano e siloxano são mais conhecidas, algumas outras coisas, alguns aditivos, e alguns eles têm maior resistência, maior durabilidade, eles têm ancoragem química realmente com a rocha, e nem sempre proteção. Outros têm muita proteção e pouca ancoragem, outros têm muita ancoragem e proteção. Então, geralmente, é uma composição desses produtos, tá? Que é feita, são vários tipos diferentes, para que a gente tenha ancoragem, tenha a proteção e tenha a concentração do ativo. Hidrofugante, basicamente, é solvente com um ativo, essa mistura de ativos, né? Que a gente faz antes e mistura com solvente, dilui para poder penetrar na rocha. Não tem como fazer alguma coisa muito barata que seja duradoura. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o projeto, porque não tem essa liberdade, não me foi dada isso, mas um projeto de fachada que usou um produto barato e 3 meses depois estava tendo que hidrofugar de novo.
O hidrofugante é a parte mais barata do processo. O mais caro é botar um balancinho na fachada, botar o profissional lá aplicando. Isso é muito caro, muito caro. Foi refeito com o nosso produto. Depois de 3 anos, a fachada continuava sem nenhuma marca d'água depois de chuva. Então, o que era barato? Era você fazer 4 vezes no ano esse processo, porque com um produto barato, ou fazer a cada 3 anos ou mais, né? Com um produto bom, não precisa botar ninguém mais nessa fachada. É claro que a mão de obra é muito mais cara, o trabalho é muito mais caro. Então, quando for adquirir um hidrofugante, tá? Claro que eu vou indicar o nosso Nano, o nosso TK500 sempre, mas quando forem adquirir um hidrofugante, testem, façam o teste de manchamento, de penetração, durabilidade, lava aquela superfície algumas vezes, e aí você vai verificar se isso está bem aplicado. A aplicação de hidrofugante é a coisa mais simples do mundo. Com um rolinho ou com uma mop, de preferência uma mop, se aplica, ele é líquido, né? Ele é mais fluido que a água, né? A densidade dele é 0,8, então é mais fluido que a água, é muito simples, não tem essa preocupação de demãos cruzadas, nada. A única preocupação é demãos úmidas, tá? A demão úmida, por quê? O hidrofugante não é como uma tinta, que a gente espera secar e depois cobre por cima. Se eu esperar ele secar, ele não aceita mais hidrofugante. E às vezes fica pouco ancorado, fica um pouco material na rocha. Então, aplica a primeira demão, ele começou a puxar, aplica a segunda. Em alguns casos, claro, limestone, algumas rochas em especial, você vai aplicar 3, 4 demãos de hidrofugante. Mas, no geral, são 2 demãos bem aplicadas, tira o excesso, tá perfeito, não tem muito mistério. Mas é importante a gente entender o porquê usar e que tem que usar um produto de qualidade, tá? Bom, instalação. Quando a gente fala de instalação de rocha, vocês vão ver muita coisa semelhante à instalação de qualquer outra coisa. Tá? A gente tem duas preocupações básicas, tá? Insumos e procedimento. Tá? Procedimento, vocês já têm as normas, tem tudo direitinho como deve ser feito. Procedimento, embora eu vou citar um ponto aqui que eu não sei se já mudou na norma, que precisa ser alterado, mas procedimento é mais comum. E como eu escolho o meu insumo, né? É difícil escolher os insumos aqui no Brasil, vocês vão ver por quê, mas eu tenho 2 alternativas quando eu falo de aderir rocha ornamental ou qualquer outro. Argamassa colante e adesivos de outros pés, seja epox, MS ou qualquer outro. Eu tenho 2 linhas. O mais comum, argamassa colante. Para a maioria dos casos, é argamassa colante, tá? Mas e por que é tão difícil escolher a argamassa correta? A gente tem alguns pontos aqui. Primeiro, a norma brasileira. A norma brasileira é feita para cerâmica. Nós não temos uma norma brasileira que fala sobre rocha ornamental, uma norma de laboratório. Então, a gente precisa adaptar isso e também respeitar a norma de campo, né? Ela vai ter que passar pelaquela norma de campo. A norma de campo é melhor, na minha opinião, porque ela não importa se você está colando um sinterizado ou uma rocha natural ou uma cerâmica, tem que dar a resistência e pronto, né? Então, isso é o mais correto, né? Mas norma de laboratório mesmo é meio confuso, né? E aí a gente escuta o pessoal falar, vai colar rocha, cola com AC3. Não é bem verdade, tá? A gente vai ver isso mais para frente. A gente, claro, tem a C3 que pode colar rocha ornamental, mas nem toda C3 cola rocha ornamental, tá bom? A gente falta de estudos, né, conclusivos, a gente não tem muita coisa com argamassa colante ainda, né? Com outros adesivos, então, menos ainda. Mas nós não temos muitos estudos conclusivos para a gente determinar realmente esse revestimento, essa argamassa, desta maneira, né? A gente precisava de mais informações. A gente tem internamente, né? Mas não tem no mercado muita coisa assim acessível, né?
a diversidade de argamassa que a gente tem no mercado, e cria até confusão, né? Esses dois itens são meio juntos, né? E as informações que geram dúvidas. Então, nós temos, vou citar uma que aconteceu com a gente, uma argamassa para pedras. A pessoa comprou argamassa para pedra. Só que tinha um detalhe. A rocha que ele estava usando era telada. Quando você cola a tela atrás da rocha, você cola com resina epóxi, ou seja, transformou aquilo numa superfície nada permeável, né? Ele permeabilizou praticamente com algo que não deixa porosidade nenhuma. Então, uma argamassa comum não colaria ali, mas a argamassa estava escrito pedras. O que aconteceu? Comprou, colou, desplacou, me chamaram. Olha, Alexandre, eu preciso resolver isso aqui e tal, que argamassa que a gente usa. Aí a gente foi ver a argamassa que eles usaram, estava lá na ficha técnica. Não pode usar para porcelanato, para isso, para aquilo, tudo materiais que tinham baixa absorção. Falei, tá aqui, você usou uma argamassa que não pode ser usada para essa acaba. Não, mas é para pedra. Falei, sim, para pedra, sem tela, rústica, que tem ancoragem, porque essa argamassa aqui não tem cola química. Pelo que ela descreve aqui, onde pode ser usada, é fácil de identificar isso. Então, muita argamassa com muito nome, com informações que geram dúvidas, informações que, por exemplo, flexibilidade. Todo mundo põe flexível no saco da argamassa, mas a gente não tem, a norma brasileira, novamente, né, falando dela, não tem teste de flexibilidade na norma brasileira. Não tem teste de cisalhamento na norma brasileira. Como é que eu sei se realmente aquela argamassa vai resistir ao cisalhamento ou a flexibilidade que eu preciso? Não tenho essa informação, tá? E hoje, imagina, as rochas cada vez maiores, a gente acompanhou um projeto agora de uma piscina maravilhosa, mas com uma rocha muito complicada, graças a Deus ficou perfeito, mas a rocha tinha 2 metros e alguma coisa de comprimento por 1,50 de altura. Então, é muito difícil você manipular uma rocha dessa, já. Se você não tem um produto bom, uma técnica boa, você não consegue fazer um bom assentamento. E está cada vez maior e maior esses ladrilhos, então a gente precisa da argamassa que realmente absorva esse trabalho todo. Não temos juntas aí, né? A gente tem uma apresentação que é só sobre esses detalhes, né, bem técnicos sobre assentamento, né? Eu não tenho juntas ali, a gente fala muito nessa apresentação, eu não tenho junta nenhuma, em 2,5 metros de pedra. Então, a argamassa vai ter que absorver toda essa movimentação que vai ser gerada em cima dela. E movimenta, rocha movimenta, a estrutura movimenta. Eu preciso absorver isso, tá? Aqui eu coloquei um exemplo ó, de um teste feito com uma argamassa nossa contra uma argamassa concorrente bem parecida no teste de laboratório. A resistência das duas, a outra argamassa também é uma argamassa muito boa quando faz o teste de norma, tá? Com cerâmica. Então, essa coluna azul é cerâmica, a coluna vermelha é com um porcelanato italiano, que era a questão naquele momento, de absorção 0,04. Nada, né? Então, vocês podem ver que uma argamassa que tem uma quantidade de polímero eficiente para manter a resistência acima do 1 MPa que a norma pede, né? Ela estava com 1,4 e caiu para 1,2, tá? Nós temos argamassa que cai só 5%, mas nesse caso ela chegou a cair com 14%, mas está com 1,2 MPa, que é o que a norma pede na cerâmica, mas continua dando isso num material de baixíssima absorção. A outra argamassa, vocês podem ver, uma argamassa excelente na cerâmica, passa na norma com a C3 com louvor, mas quando a gente fez o mesmo teste com esse porcelanato, caiu 36%. A resistência está abaixo do limite mínimo para uma C3, que seria 1 MPa. Tá? Então, a questão é, quando for comprar argamassa, não é sei lá C3. Você tem que perguntar para quem está lhe vendendo argamassa se ele tem o teste com aquele determinado material. Aí não estou nem falando só de rocha. Qualquer material que você for usar, inclusive porcelanato, tá? Que é uma coisa tão comum. Sim, você tem o teste de laboratório com porcelanato? Essa é a principal questão que você tem que tratar com o teu fornecedor. Tá? Como eu falei, flexibilidade de cisalhamento não existe na norma. Tá? Foi engraçado uma vez,
uma empresa, aí um cliente ligou para o SAC, né, uma arquiteta conhecida nossa ligou para o SAC dessa empresa e pediu, né, o teste de flexibilidade. Ele falou, não, mas não existe teste de flexibilidade no Brasil. Sim, mas na embalagem está escrito flexível. Sim, mas não existe, então a gente põe polímero na argamassa, já considera flexível. E não é verdade, né? Você colocar polímero, inclusive existem polímeros que não dão flexibilidade, só dão aderência, né? Mas é claro, geralmente ele faz as duas coisas, ou mais ou menos, mas faz as duas coisas. Por isso que quando a gente vê um teste desse aqui, gente, como eu mostrei, se você vê que a queda é pequena, você sabe que a carga polimérica dele é maior. A queda foi muito grande, a carga polimérica dele é pequena. Deu um bom resultado lá em cima, né, de cerâmica, desculpa, porque a cerâmica tem porosidade, então aderiu bem. E a norma pede que seja feita em cerâmica, tá? Cisalhamento também é uma força que existe no projeto. Você não consegue falar com um engenheiro americano se você não tiver teste de cisalhamento. Ele vai dizer, mas tração é uma força que não existe na obra. Ninguém puxa a cerâmica da parede ou tenta puxar do piso, né? Agora, cisalhamento é uma força real, dilatação tanto da estrutura, né, do substrato, quanto da peça, movimentação, acomodação, são forças que existem, né? O cisalhamento é uma força que existe na obra, real, não é como uma força de tração, que é para a gente ter uma ideia. Claro, se eu somo tração mais flexibilidade, eu teria uma ideia fantástica, mas cisalhamento é o teste que deveria estar na norma brasileira, como está na norma americana. Seria o teste mais fácil da gente identificar, né, para o calculista identificar se ele está usando o material certo. Então, na minha opinião, as coisas que a gente precisa fazer para ter um bom assentamento, com insumos, eu preciso solicitar os testes adequados ao meu fornecedor. Qual é o teste adequado? O teste feito com o material que eu estou usando. Tem uma coisa bem interessante. O teste de cisalhamento é feito apenas com revestimento. Você pega uma peça do revestimento de 10 por 10, cola numa outra peça de revestimento com um dente aqui de 5 centímetros, 5 milímetros, desculpa, e depois de 28 dias você vai para uma prensa e faz esse deslocamento. E aí essa força aqui é o que a gente mede no cisalhamento, né? É uma força real. E por que fazer com o revestimento? Porque, vamos na mesma coisa que a cerâmica, né? A parede, o piso são porosos, eles vão aderir, a argamassa vai aderir muito melhor lá. Da onde a argamassa desplaca? Ela desplaca da onde eu tenho menos porosidade, menos absorção. Então, normalmente a argamassa desplaca do revestimento, quando é um revestimento com baixíssima absorção, é o lugar onde ele tem menos resistência ali. Parede eu tenho cola mecânica do cimento, cola química do polímero, e no revestimento, só a cola química. A cola mecânica aqui no revestimento quase não exerce nada, porque eu não tenho essa porosidade. Tá? Então, o teste de cisalhamento seria muito importante. Mas a gente tem o teste de tração, é o que a gente tem em mãos. Minha opinião é solicite para o seu fornecedor os testes adequados. Se ele põe flexível na embalagem, também seria ideal que tivesse o teste de flexibilidade. Eu mostro uma maneira bem simples da gente testar flexibilidade até no nosso Instagram. Bom, Instagram também acho que tem, mas aí no YouTube também tem. Um bem rudimentar, mas você sabe se passou ou não passou. É bem simples de ser feito, dá para fazer até na obra esse teste, mas deveria ser solicitado, né, esse resultado de flexibilidade, tá? E a outra parte muito importante é o respeito aos limites da argamassa, tá? Quais são os limites que eu tenho que respeitar? Tipo de substrato e os tempos, no plural, vocês vão entender o porquê. Substrato, nem todo substrato aceita argamassa. Eu não posso colar argamassa sobre metal. Nós temos uma argamassa, a quartzo D, ela é muito usada para assentamento de rocha em escada metálica. Piso metálico também já teve alguns casos, tal. Não concordo com isso.
cola, mas existem certos riscos. Metal dilata de um jeito e a rocha de outro. Então, o trabalho pode ser extremo e não conseguir aderir. Então, muito cuidado com os substratos, tá? A gente pode colar em cima de reboco, de concreto, drywall, não gosto, mas dá para aderir bem, tá? Em drywall. Vários substratos que eu posso aderir, ótimo, vamos usar argamassa. Passou para metal, madeira, esses substratos com uma variação dimensional diferente, aí já vamos mudar para uma cola, um MS melhorado, alguma coisa nesse sentido. Nós lançamos um MS bem diferenciado, que ele não... Normalmente o MS ele é um selante que também cola, né? Nós lançamos um adesivo à base de MS justamente para suprir esses pontos aí, em piscinas também tem movimentação demais. Para vários casos é melhor partir para uma cola química, tá? Mas, vamos lá, substrato é isso, escolher um substrato. Agora, tempos. Quando eu falo em tempo, eu tenho tempo de mistura, tempo em aberto, tempo de cura. Tempo de mistura. É muito importante vocês entendam, porque eu vejo muito erro em obra, né? Porque a pessoa não lê lá na embalagem, tem que esperar 10 minutos, 15 minutos, depende da argamassa, para respeitar esse tempo de mistura. Por que eu tenho que respeitar um tempo de mistura? Porque eu tenho na minha composição argamassa é cimento e areia. Argamassa colante é cimento e areia e éter de celulose, ou seja, um espessante. Isso já compõe uma argamassa colante, tá? Claro, aí eu tenho polímeros para aumentar a flexibilidade, aderência, outros aditivos, mas a argamassa colante nada mais é que areia, cimento e espessante, um éter de celulose que vai fazer ele virar um gel. Então, quando eu misturo a minha argamassa com água, o cimento rapidamente se hidrata e vai começar a se cristalizar. Perfeito, ele rapidamente. Agora, o éter de celulose, o retentor, ele não vai ter essa mesma velocidade. Ele é um gel, é um pozinho que é usado em alimento, em cosmético. Quando você vê um shampoo muito espesso, né, ou grosso, como a minha mãe fala, você pega aquele shampoo grossinho, né, ou espesso, não quer dizer que ele está concentrado, tá? Quer dizer que ele está espesso. Então, é o material que eles usam para manter tudo em suspensão, coloca bastante para ficar ele bem espesso e bonito. Esse material, um dia, alguém teve a grande ideia de pegar e misturar com areia e cimento e não precisar mais fazer aquele bolão de argamassa, areia e cimento e colocar ladrilho por ladrilho na parede. Eu não sou desta época, sou jovem, mas o meu pai me dizia que antigamente a gente fazia aquele baita bolão de argamassa. A gente deixava a cerâmica 24 horas na água, molhava a parede e depois punha aquela bolotona e assentava um por um. Por que eu fazia aquele processo? O cimento precisa da água, então eu preciso molhar a parede, porque ela não puxe água, preciso molhar a cerâmica, porque ela não puxe água, e faço uma bola de argamassa que vai ter água que, por capilaridade ali, vai se manter no sistema e endurece. A argamassa colante, quem criou, colocou o éter de celulose dentro dessa mistura, e aí começou o nome correto seria argamassa colante de camada fina. Né? Começamos a aplicar com desempenadeira, um creme fácil de ser aplicado. Mas eu tenho um retentor que impede que a minha parede chupe a água, impede que a cerâmica chupe a água, e aí sim, né, eu tenho um sistema de argamassa colante. Só que a argamassa colante tem esse éter de celulose, ele tem um tempo para... Eu tenho até um vídeo aí também no YouTube, que no nosso Espaço Akemi, uma apresentação que eu fiz com uma consultora aqui de São Paulo, e eu mostro a mistura sem éter de celulose, com éter de celulose, e dá para ver claramente o porquê que a gente precisa esperar esse tempo, até que esse éter de celulose realmente vire um gel com uma consistência adequada para não perder água. Então, o tempo de mistura é porque os aditivos precisam de um tempo para que eles realmente reajam e façam a sua função. Senão, eu vou colocar uma argamassa na parede que ela ficou cremosa, mas ela não tem capacidade de segurar a água. A parede puxa, a rocha puxa e a argamassa fica fraca.
tá? Então, tempo da mistura é indispensável, tá? Tempo em aberto. Tempo em aberto tem que ser muito respeitado. Tempo em aberto tem que ser respeitado também em qualquer outra argamassa, né? Trabalhar com ela dentro do tempo correto dela. Mas a argamassa colante, os cordões não têm mais condição de ser esmagados 100%, ou começou a formar uma pelezinha, não pode ser usado. Aquela argamassa tem que ser removida e jogada fora. Nem misturada mais ela pode ser, tá? Então, vamos abrir o pano na medida que dá para fazer o trabalho, e qualquer erro que passou um pouco o tempo em aberto, a gente vê que ela não está mais em condições, remove e joga fora. É importantíssimo. Eu já peguei casos em obra que a gente vê a obra com resistência, 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 de repente começa aqui a ter problema de desplacamento. Continua resistência, 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 desplacamento. Ou seja, ele abriu um pano tão grande que ele não conseguia aderir, jogava um pouquinho de água e dava uma pancadinha e achava que estava colado. O tempo isso cai. Tá? Então, tempo em aberto tem que ser respeitado, porque eu não consigo esmagamento e não consigo uma aderência. A argamassa já trabalhou, já não tem mais aderência, eu não posso mais assentar, tá bom? E tempo de cura. Tempo de cura, gente, pelo amor de Deus, é o que mais me dá problema. Tá? Ninguém quer esperar o tempo de cura da argamassa. A gente está com um projeto grande agora aí que está comprando todo de argamassa ultra, que é argamassa de pega rápida. Graças a Deus, nos ouviram, mas eles iam colocar todo o piso e colocar madeira em cima, põe os madeiritos em cima e 2 dias depois tem gente passando em cima, 3 dias depois tem gente passando em cima. Não dá para fazer dessa maneira. Você quer fazer rápido, usa argamassa de cura rápida. Não pega rápida, tá? Tem muita argamassa no mercado que pega rápida. Cura rápida, né? Que em horas você já tem cura suficientes para fazer, para poder liberar tráfego. Nós temos muita experiência, porque a gente pega muita reforma de shopping, hospital e prédios comerciais, e tem que trabalhar durante a noite e de manhã tem que liberar para o tráfego. Então, argamassa com cura de 4 horas, né? Cura inicial 4 horas, cura boa 6 horas, 12 horas, quase 80% de cura, mas cura suficiente para liberar. Aí, por que que a gente tem essa questão da cura? Vamos... deixa eu voltar só um pouquinho. Opa. A gente não conversou que o cimento se hidrata, né? Ele vai formar aquelas agulhas. Imagine só, tá? Você está com a sua massa, a argamassa, né, se hidratando, criando aquelas agulhas de CSH poderosas para se entrelaçar ali, né? Uma agarrar na outra, agarrar no substrato, agarrar na sua peça, fazer aquela argamassa bem resistente, e aí você simplesmente começa a pisar em cima disso. Os cristais estão bem fraquinhos ainda, estão começando a crescer, eles vão se quebrando. Você coloca na vertical, não tem apoio, vai se quebrando, né? Sem falar em uma colocação que eu nem cogito aqui, sou 100% contra instalação no teto. Tem muita gente fazendo no teto. Você pode até deixar escorado, tal, mas tem gente que deixa escorado 2, 3 dias e solta a escora. E aí aquele peso todo da peça, 70 quilos por metro quadrado, forçando a argamassa para baixo e tentando romper os cristais. Então, tem polímero. Tem, mas o polímero está entrelaçado aonde? Nos cristais. E aí o cristal rompe e rasga o filme de polímero. Tá? Então, eu tenho que preservar sem movimentação o máximo possível a minha argamassa, porque senão os cristais estão se formando e eles vão se quebrando. Mesma coisa a área externa. A área externa é um problema, você tem que ter uma argamassa muito top para a área externa. Piscina, então, nem se fala, porque imagina só, de dia esquenta o seu revestimento de lata, aí os cristais estão se formando, se rompe. Aí de noite esfria, contrai, rompe de novo. Você não consegue ter uma cura 100% se você não tiver essa proteção. Claro, aí para áreas externas, a argamassa tem que ter muito mais polímero,
é uma outra situação, então, mas é uma situação extremamente difícil. Ou quem não quer cobrir piscina para fazer piscina. Eu tenho um treinamento só sobre piscina. É muito complicado a instalação em piscina, tem fatores que a gente nem imagina de como a piscina atrapalha um assentamento. Mas aí isso é para uma outra hora. Mas então, preservem o tempo de cura da argamassa. Não tem o tempo de cura, compra argamassa de cura rápida. Mas não use argamassa e proteja ela com tapume e com as madeiras velhas lá e vai pisando em cima. Isso é muito perigoso e vai dar problema. Tá? Bom, aí dois fatores, continuando aqui na nossa. A gente tem o tempo, né? Respeitamos os tempos. Agora vamos chegar num fator muito importante que é o processo de assentamento. Como é que eu faço esse assentamento corretamente? Dois pontos são importantíssimos: limpeza e o assentamento em si. Por que limpeza? Eu acho que todo mundo aqui está careca de ouvir essa história, mas se eu não tiver um lugar extremamente limpo, sem pó, sem gordura, sem... a argamassa vai colar em cima do que tiver ali, e não em cima do substrato. Se você tiver alguma coisa em cima, você não tem argamassa aderida. Então, limpar muito bem. A argamassa precisa tocar o substrato e tocar o revestimento. Então, revestimento limpo, substrato limpo, sem nada gorduroso, sem pó, sem gesso, sem nada que possa impedir. É a mesma coisa, eu vou contar uma coisa muito, muito engraçada mesmo, triste, mas engraçada. Foi uma obra que o engenheiro tinha pedido para o assentador do granito colocar um plástico, cortar tiras de plástico preto e colocar sobre a junta de dilatação, para que tivesse um movimento ali. Então ele pediu para colar essas tiras, uma obra muito grande aqui no Brasil, essas tiras sobre a junta, porque ele ia colar o granito em cima da junta. E colou, realmente. Só que o cara pensou o seguinte: eu estou perdendo muito tempo e saco plástico é barato. Ele cortava o saco de lixo, abria e ele colocou o saco de lixo. Isso foram 10 metros no mínimo, em lineares, né? 10 metros no mínimo, que ele colocou o saco no chão, a argamassa em cima do saco e colocou a pedra em cima. A pedra era pesada, não se movimentava, mas ela estava solta, 100% solta. E ele disse assim: não, mas eu estou usando uma argamassa muito boa. Era a nossa argamassa, eu sei que era boa, mas não tinha nenhuma aderência. Então, limpeza é o primeiro ponto e muito, muito importante. Aí vamos falar de como assentar a nossa argamassa. Até eu vou comentar um negócio que a gente debateu essa semana sobre essa questão de cordão simples, cordão duplo. Né? Me fizeram uma pergunta bem, bem inusitada, que eu gostei demais e me ajudou a formatar uma ideia bem legal. Quando tem uma peça pequena, tá? O que vocês estão vendo aí é um vidro colado em cima de uma argamassa, tá? Nós fazemos lá no laboratório, quando o pessoal vai na fábrica fazer o treinamento lá, nós cobrimos essa peça e a pessoa aplica da maneira que está acostumado na obra. Então, vai bater com martelinho e tal, e depois vê o que aconteceu. Essa é um assentamento de camada simples, com argamassa fresquinha, e mesmo assim ainda teve alguns pontos, aí vocês podem ver que não teve um esmagamento completo, tá? Mas, por uma peça pequena, é o que se pede em norma, uma camada simples. Aí a gente vem aqui, esse é o ponto que eu não sei se já foi alterado na norma. Camada dupla cruzada. Cruzada só no Brasil que usa um negócio desse, para ter essa renda maravilhosa aí atrás da peça. Se você cruza o cordão, você não consegue dissipar o ar que está ali dentro. E você tem esses pontos de ar aí dentro. Essa parte mais coberta que vocês estão vendo, ela não está coberta. A argamassa que estava no vidro, ela é pressionada pelo ar e ela se espalha no vidro, mas continua o buraquinho lá embaixo, porque o ar é tão forte que você não consegue
esmagá-lo. Você não tem como esmagar, não tem como ocupar aquele espaço. Então, uma mão cruzada com o martelo é isso que vocês vão ter: 50% da área coberta e 50% descoberta. Tá? Aqui a dupla colagem com cordões paralelos e martelo de borracha. Aonde vocês estão vendo ela esmagada, ela realmente conseguiu esmagar, tá? Mas vocês podem ver que, olha que interessante, alguns pontos onde o cordão acabou casando, não esmagou também. E é o que a gente mais indica, cordões paralelos. E aqui está no vídeo, vocês podem assistir o vídeo depois que tem aí no nosso canal do YouTube, quando foi feito esse teste. Fui eu que assentei essa peça. Vocês vão ver que eu bati nessa peça como se eu tivesse com muito ódio dela. Bati muito, muito, muito e não esmaga mais. O ar segura e não tem como esmagar. Então, o que a gente faz? Se eu estou fazendo cordão duplo, paralelos, batendo, como é que eu assento para ter um grau de assertividade maior? Colagem dupla, cordão paralelo, mas com arraste. Coloco 4 centímetros ali deslocado e empurro esse revestimento. Aí eu derrubo um cordão por cima do outro e eu tenho 100% de material tocando no substrato e tocando no meu revestimento. 100%. Uma coisinha ou outra, claro, que vocês podem ver que às vezes não conseguiu, porque é uma peça também difícil ali trabalhar na mesa, mas tem o vídeo, vocês vão ver como é que foi feito. É o jeito que dá para garantir que você tem uma ótima aderência. Aí eu vou comentar um negócio que foi bem interessante. Onde foi o ar que estava aí? Foi expulso? Não. A gente acha, né, que o ar, a gente diz assim, esse ar que está aqui, né, nas outras situações, né, eu preciso expulsar ele. Não, na realidade, você não consegue expulsar ele. Quando você desenvolve a argamassa, ela tem uma quantidade de ar incorporado que é aceitável, né, e a distribuição da área de ancoragem está ótima, mas o ar está aí, só que ele foi misturado à argamassa e deixou isso com uma grande homogeneidade. Por que a homogeneidade é importantíssimo? Né? Eu vou voltar depois naquele slide, só para vocês entenderem aqui. Olha que interessante como mudar a força, né? A direção da força muda tudo. É a mesma cerâmica, tá? É uma cerâmica, não é uma cerâmica, é um material sinterizado, pesado. Eu coloquei a fita, eu consigo tirar ele da bancada desde que eu trabalhe com toda a área de aderência. Aqui eu estou com toda a área segurando da fita, né, segurando a peça. E quando eu coloco na outra situação, eu deitei a peça e puxei. Eu estou tirando partícula a partícula da fita. Então ela não consegue levantar a peça e está sendo descolada. Então, ali eu tenho só 1 milímetro, menos de 1 milímetro, trabalhando com aderência. Então, eu tenho uma apresentação nossa que eu faço o cálculo de quanto um MPa quer dizer 1 tonelada a cada 10 centímetros. Vê quanto é um MPa em 1 milímetro. São 50 gramas, se eu não me engano. Então, se eu tenho a peça toda sendo pressionada, eu tenho 1 tonelada para resistir. Agora, se eu tirar 1 milímetro, são gramas. Então, é isso que acontece quando eu mudo a direção aí da minha força. Então, se eu tenho espaço, né, se eu tenho isso aqui, tem alguns espaços, a vibração tende a soltar o meu material. Claro, preciso de muito mais... muito tempo, mas um mau assentamento, se for no cruzado, pode ter certeza que você tem problema e rápido. Eu tenho vários casos para mostrar de patologia com cordão cruzado, tá? Agora, bolão, espalhamento e farofa, nem pensar. Jamais. Né? Eu tenho centenas de fotos para mostrar para vocês, não vou colocar aqui, de problemas em obra com bolão. O que acontece? O bolão é justamente isso. Eu tenho uma distância grande entre essas bolas e a vibração
vai descascando a argamassa, vai descascando a peça da argamassa. Né? Eu tenho uma força ali apenas por pequenos fragmentos de aderência, que vão rompendo, 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 daqui a pouco cai. Tá? Tem obras imensas que foram feitas em bolão que despacou muita coisa, quase tudo. Tá? Espalhamento com a colher, também não. Você não consegue dar uma homogeneidade nesse assentamento. E com outro problema. Geralmente quem espalha com a colher é porque quer fazer volume, quer corrigir o erro do piso na argamassa colante. Isso é um grande erro. Aí, só argamassa colante, vira e mexe, me pergunta, só argamassa colante aguenta 1,5 centímetros? Aguenta 2 centímetros? A questão não é essa, a questão é que esse assentamento vai ficar irregular e quanto mais grossa a argamassa, pior é, e eu vou mostrar para vocês o porquê. E a farofa, então, nem pensar, né? Um jeito bem antigo. Nós temos um sistema de argamassa seca e argamassa fluida, e é um sistema que a gente só vende por encomenda e com a nossa consultoria, agiliza muito, muito o processo, mas essa consultoria é grátis, tá? É junto com o produto, mas precisa ser acompanhado por um profissional nosso, esse projeto, mas a gente tem aí algumas obras imensas feitas. Aí a pessoa, não é farofa? Não, não é farofa. É uma argamassa contrapiso de pega rápida, que ela é mais sequinha, e ao mesmo tempo você já cola por cima a peça de granito, de mármore, ou de rocha, com uma argamassa fluida. Essa combinação é toda de pega rápida. Então, você faz esse assentamento de pega rápida e vai liberando, né? A gente tem shopping center feito dessa maneira, nós temos uma obra monstruosa de uma igreja em Fortaleza também feita dessa maneira. Então, é muito rápido, mas precisa realmente ter uma técnica mais apurada aí para ser feito da melhor maneira possível e não ter problema. Até hoje não tivemos uma peça que tenha soltado, mas não é farofa, tá? Às vezes alguém pode dizer, eu vi uma farofa daquele. Não viu farofa não, viu um contrapiso que depois recebe imediatamente, ainda fresca, uma argamassa fluida colante por cima, tá? E por que a argamassa, quanto mais grossa, mais rica ela tem que ser? Por isso que a gente não quer utilizar uma argamassa muito espessa. Aqui é a mesma argamassa, tá? Eu tenho ela aplicada com 3 milímetros, que é o padrão do teste de flexibilidade, e ela aplicada com 10 milímetros, tá? Essa peça tem 0,8, se eu não me engano, de altura, tá? Quase 1 centímetro de altura. E o que acontece? Na hora que eu pressionei, a argamassa conseguiu envergar isso tudo, argamassa com flexibilidade, ela envergou, tocou na mesa e voltou, e a mesma argamassa com 10 milímetros, ela rompeu. Vocês conseguem entender que quanto mais espessa essa argamassa, quanto maior essa espessura, eu preciso que essa argamassa seja mais rica. Aí a gente vai entrar num outro problema. Normalmente, a pessoa usa dupla colagem, assim, eu estou usando dupla colagem, eu posso usar uma argamassa mais fraca, não precisa usar uma argamassa tão cara. Não, ao contrário, a argamassa, para camadas mais espessas, ela vai ser mais cara ainda, porque ela tem que ter mais polímero, mais ativação, às vezes até um agente físico para suportar o estresse, tá? Que são fibras, porque a espessura é muito grande, tá? Então, não confunda dupla colagem com aumento de resistência. É o contrário, tá? É uma argamassa muito mais nobre. Aí você, por que dupla colagem? A dupla colagem apenas, tem isso no outro treinamento, com gráficos, tudo, é apenas para corrigir empenamento, tá? Então, uma peça, ela sempre tende ao empenamento, né? Qualquer peça tende ao empenamento. Só que se eu tenho a peça aqui e ela é pequena, o meu empenamento é pequeno. Agora, quando essa peça está aqui, o empenamento é muito grande. Então, eu preciso de muita argamassa para preencher esse espaço. Então, passo dupla colagem para que eu tenha volume de argamassa suficiente para preencher o empenamento. Tá? Então, essa é a função de uma dupla colagem. Não é aumento de resistência. Eu vejo muita gente fazer piscina com peça pequena, faz dupla colagem, porque diz, piscina eu preciso de mais resistência. Não, você precisa da argamassa adequada para aquilo.
mas não é fazer dupla colagem, tá? E às vezes dupla colagem com argamassa mais barata ainda. Então, esse procedimento, a gente está falando aqui de procedimento de instalação, na verdade não é só para rocha, né? Para tudo você vai usar, seja do porcelanato a uma rocha, um sinterizado, você vai usar esse tipo de coisa, tá? Aí vamos para a proteção. O que eu tenho para falar de proteção? Nada. Eu vou falar praticamente ir para manutenção. Por quê? Proteção... Opa, desculpa. A proteção, a gente já entendeu, né, o porquê. Como na hora da pré-proteção. Eu preciso apenas entender que o material mesmo que ele esteja pré-protegido, mesmo que ela esteja pré-protegido, eu vou ter um trabalho na obra. Ela vai ser estressada, ela vai passar por várias coisas na obra, e após a obra, eu vou ter a limpeza desse material. E, geralmente, limpeza após obra é com material bem agressivo, ou seja, ele vai interferir diretamente no meu hidrofugante. Ele vai atacar o hidrofugante e, com certeza, vai causar algum prejuízo. Vai remover 100%? Não é que vai remover 100%, mas eu vou ter uma remoção parcial, um tempo de vida mais curto do meu hidrofugante, porque eu usei algum produto agressivo. Se for um produto ácido, provavelmente você vai arrancar 100% sim, e aí mais complicado ainda. Então, quando o acabo está tudo instalado, a impermeabilização do Tardos não foi atacada. A impermeabilização que já está selada dentro do rejunte, ela não vai sofrer nenhum dano, mas a superficial sim. Então eu venho e aplico em loco mais uma camada de hidrofugante para resolver essa perda que ela teve na hora da limpeza pós-obra, tá? Então a proteção é o que vai garantir que eu tenha aquele desempenho que eu estou esperando com a rocha que eu comprei já protegida, tá? E aí a manutenção. Manutenção, nosso último item aqui, já deve estar cansados, mas o nosso último item aqui, que é manutenção, é muito simples fazer a manutenção de uma rocha ornamental. Tá? Não é complexo, às vezes as pessoas acham muito complexo. Complexo é quando eu escolho usar um travertino romano, por exemplo, num piso, onde eu vou ter tráfego. Vai juntar um monte de sujeira. Travertino romano em piscina, acumula lodo, mesmo que esteja protegido, porque o impregnante ele vai estar ali dentro daquelas cavidades, só que o fungo ele vem e deposita em cima dela, dentro dela, e por cima do hidrofugante. Ele não penetrou na porosidade, mas ele está dentro daquele buraco. E como é que eu limpo ali? Estou dando um exemplo de travertino, que é um exemplo mais comum, né, fácil de ver. Mesma coisa, travertino no maristena, perto de um jardim, vai ficar tudo verde, daqui a pouco o fungo morre, fica preto, fica aquela coisa horrorosa e é difícil de limpar. Eu vi uma equipe um tempo atrás, até indiquei eles com um caso desse, eles iam lavando, passando o nosso detergente, soltando aquilo e vinha com aspiração, porque nem puxar aquilo ali para fora eles conseguem, porque sai de um buraco já entra no outro. Então é muito difícil limpar. Então, para manutenção, se eu tiver uma rocha adequada, acabamento adequado, né, e a rocha adequada, eu vou ter uma manutenção muito simples, tá? E o que eu preciso me preocupar na minha manutenção? Né? Eu vou usar detergente, removedor, hidrofugante de novo, dependendo da situação, tá? Mas na realidade o que eu vou usar primeiro é detergente, tá? O detergente é para remover sujeira, para limpar, e eu tenho vários tipos de detergente. O que são os removedores? Às vezes existe alguma falha, alguma coisa, ou eu já tinha uma umidade grande dentro da pedra, e aparece um ponto de oxidação. Tem removedor para isso. Ou então caiu sobre aquela pedra óleo ou alguma outra coisa e não foi removido no tempo hábil, acabou rompendo a proteção do hidrofugante, e eu consigo vir com um removedor e extrair isso.
Ah, então eu não preciso nem proteger a pedra, né? Porque eu tenho um removedor? Não. Aí que tá. O removedor ele vai impedir que essa mancha penetre demais e consolide dentro da rocha e eu não consigo mais remover. Então, o hidrofugante é necessário para que eu não tenha essa contaminação posterior tão danosa que eu não consiga resolver, tá? Então, detergente, que detergente que eu devo usar? Se for um granito e um quartzito, eu posso usar qualquer coisa, tá? Detergente ácido, detergente alcalino, detergente neutro. Lembrando que, se eu usar um detergente com pH fora do neutro, quanto mais agressivo, principalmente do ácido, eu afeto a minha proteção. Por isso que eu falei, o hidrofugante está dentro da manutenção, porque se eu precisar, vamos supor que aconteceu uma coisa muito danosa no piso, eu vou ter que entrar com ácido para limpar ele. Eu limpo com ácido, depois eu vou ter que vir hidrofugar de novo. Eu não tenho como fazer uma limpeza ácida e não hidrofugar a minha rocha de novo. Então, o hidrofugante está, sim, dentro do critério de manutenção, porque às vezes eu preciso reaplicá-lo. Ah, não, mas eu estou usando ali entre pH 6 e 8. Perfeito. Você não vai ter problema nenhum com o hidrofugante, você não vai ter dano algum, você não precisa nem estar reaplicando ele, você só vai reaplicar ele depois de 1 ano, 2 anos, depende do quanto esse piso ou parede for solicitado, tá? Agora, alcalino, né, a mesma coisa. Ah, até 8, o hidrofugante não sofre nada. Poxa, passei de 8, estou usando detergente com pH 11, eu vou começar a ter danos. É menor do que o dano com ácido, tá? Muito menor. Mas eu começo a diminuir a vida útil do meu hidrofugante. Então, por exemplo, limpeza de shopping, de lugares que precisam de uma manutenção mais constante, o que a gente recomenda? Limpeza diária, detergente neutro. Limpeza uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, com detergente alcalino, jamais ácido. Por quê? Se eu for fazendo assim diariamente com neutro e periodicamente 15 dias ou 30 dias com o alcalino, eu mantenho o meu hidrofugante por muito tempo ativo. O alcalino vai diminuir? Vai. É uma coisa inevitável. Mas se eu não usar o ácido, eu tenho ele ainda por um bom tempo ali, sem sofrer dano algum. Tá? Então, escolha do detergente, pH neutro. Lembrando também uma outra coisa muito importante. Neutro é pH 7. Tudo que estiver próximo ali do 7, a gente pode considerar neutro. Então, 6,5 a 7,5 é neutro. Passou disso, foi para baixo, tem característica ácida. Foi para cima, tem característica alcalina, tá? Então, contando um caso para vocês, um mármore que de muitos anos nunca teve um problema. Aí me mandaram uma foto dizendo, olha, ele do nada começou a amarelar. O mármore tem mais de 20 anos. Aí tá limpando com o quê? Não, olha, não é mais o seu produto, mas continua sendo neutro. Tá bom. Chamaram um especialista, e esse especialista falou comigo, eu falei, mede pH para você ter uma ideia. O detergente é identificado como neutro, mas o pH do detergente estava ali quase 5, 4 e alguma coisa, quase 5. Ou seja, ligeiramente ácido. Meses limpando todo dia com esse detergente, o mármore começou a amarelar. Ele começou a ter uma oxidação, porque atacou o hidrofugante, penetrou ácido, acelerou a reação de oxidação e apareceu na superfície. Então, neutro é isso. De 6,5 a 7,5 você considera neutro. Passou disso, você já começa a abrir o olho e entender as consequências. Né? O ácido você vai ter que hidrofugar e o alcalino também, mas vai demorar um certo tempo, tá bom? Então, a questão de limpeza é isso. A remoção é aquilo que eu falei, quando precisar tem. Algumas coisas de remoção, a gente tem produto específico para orgânico, para oxidação, para inúmeras coisas, existem removedores, mas aí vocês têm que consultar sempre para ter certeza do que vai usar, porque já é uma parte mais complexa. E a hidrofugação, manter ela 100% sempre, que você nunca vai ter problema, tá? Gente, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Eu acho que a gente tem muito mais informação até para trocar,
tá? Essa foi uma primeira oportunidade aí. Espero que a gente tenha várias outras. Espero que eu tenha ajudado aí vocês em alguma coisa, tenha né, trazido alguma informação nova. E estou à disposição, estou lá no grupo. O que precisar, me chama, pode me chamar no privado, pode chamar no grupo, que eu tento ajudar vocês da melhor maneira possível, tá? Eu não sei se, deixa eu pedir ajuda aqui, se teve alguma pergunta aqui para a gente responder as perguntas antes de encerrar. Não tivemos pergunta nenhuma, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, fica à vontade para a gente esclarecer alguma dúvida que ficou. Sim, o material ficará disponível, né? A gente fez fechado agora, que era justamente para não ter muita gente. Eu não tinha experiência ainda com o YouTube, foi a primeira vez. Esses negócios de videoconferência, eu não me adapto, não, eu gosto de palestra presencial, tá? Então a gente fez fechado para não ter muita gente mesmo, e depois ele vai ser disponibilizado no YouTube mesmo, no nosso Espaço Academy, tá? Imagina, imagina. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo isso. Como eu falei, a gente quer trazer informação para nos ajudar, né? Nós temos que nos ajudar, eu com o produto, vocês, né, a maior parte de engenheiros aí que estão na frente, a gente tem que se ajudar para a gente ter menos problema, né? A gente já tem tanto. Então, o grupo é o grupo do Revisitando Normas, né? Quem faz o curso tem lá o Revisitando Normas. Mas, Cláudio, acho que você tem deve ter o meu telefone. Quem precisar do meu telefone, tem alguns convidados aqui que não tiver, não estão no grupo. Deixa eu até tentar passar aqui. É aqui que eu escrevo? Quer que eu passe aqui? Deixa eu ver, acho que eu consegui. Pronto. Esse aqui é o meu número, tá, pessoal? Quem, quem foi convidado aqui, mas não era do grupo, se precisar entrar em contato, tem WhatsApp e tudo. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas me manda uma mensagem, ou pelo WhatsApp, a gente marca de falar depois, tá? Cláudio, eu não sei, você Cláudio é meu amigo há tantos anos e eu não sei se é o Cláudio que eu tô, Cláudio Almeida, eu não sabia o sobrenome dele. É o Cláudio da DGG? Deve ser, tem. Cláudio DGG. Cláudio, pô, Cláudio é um cara que eu tenho uma estima muito grande. Eu convidei para participar hoje, que é um cara que eu tenho uma estima muito grande. Ele trabalha lá com o Paulo Jafarov. Paulo também confia demais nele, é um grande amigo. Obrigadão, Cláudio, por estar aqui hoje, tá? Alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que eu não sei se foi boa ou se foi muito fraca que não houve perguntas, mas pessoal, vocês têm meu número. O que precisar de mim, estou à disposição, tá? Agradeço demais, tá? Imagina, eu que agradeço, eu que tenho que agradecer mesmo. Isso é muito importante. Eu falo até com alguns concorrentes, né, colegas do ramo, mas hoje, né, estão em outra empresa, alguma coisa. A gente troca muita informação até, porque é bom para todo mundo, né? É tão bom para mim quanto é bom para o meu concorrente, é bom para o mercado. Negócio é negócio, o negócio a gente faz, a gente briga no mercado por venda, mas a parte técnica, não tenho o menor problema em dividir, e como tenho vários amigos concorrentes que também dividem comigo,
para a gente melhorar cada vez mais, né? Ah, obrigado, eu que agradeço, mais uma vez eu que agradeço. Né? Sim, sim, e assim que surgirem, entrem em contato que a gente ajuda. Tem um projeto, eu preciso... gente, é o seguinte, realmente eu gosto muito de ajudar, eu gosto de, sabe, tirando a parte comercial, tá? Se vocês precisarem de alguma... estão com uma dúvida, mas já estão comprando de outro e não conseguem achar essa solução, se eu puder ajudar, pode ter certeza que me liga que o diretor da Kemi é um, o Alexandre é outro, o Alexandre ajuda sim, porque acho que todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo passa por perrengue e às vezes precisa de ajuda, pode me ligar, pode contar comigo, viu? Fabiana, você não conta. Você é minha amiga. Bom, gente, então vamos encerrar. Muito obrigado. Vou encerrar por aqui e, por favor, entre em contato sempre que precisar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Agora, agora vou ter que aprender como sair. Vamos ver aqui. Eu vou sair. Encerrar a transmissão.